Boa tarde, amigos. Donos da Bola entrando no ar com muitas informações para você, TV Bandeirantes, para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube Mundo Afora, enquete interativa no ar. Participe conosco. Qual é a prioridade de contratação do Grêmio? Um lateral direito, um meia armador ou um centroavante? Nós queremos o seu voto, a sua participação. Qual você acha que deve ser a prioridade de contratação do Grêmio? Por enquanto, o Grêmio focado em várias posições, inclusive na lateral direita. Tagor Janke, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E um dos nomes procurados pelo Grêmio é de conhecimento nosso aqui do Rio Grande do Sul. É um nome já conhecido, Rodinei, que jogou no Internacional nas temporadas de 2020 e o início da temporada de 2021. É um jogador que está na lista de possíveis contratações do Tricolor. Inclusive, o vice de futebol gremista, Denis Abraão, esteve no Rio de Janeiro realizando algumas reuniões, conversando com alguns possíveis reforços. Existe também uma possibilidade de saída de um jogador do Grêmio para o Rio de Janeiro, que a gente vai ampliar na sequência. E um dos nomes tratados foi Rodinei. A verdade, Meneghetti, é que o nome esfriou ao longo dos últimos dias. O Grêmio ficou um pouco espantado com os valores que o Rodinei custaria para os cofres do Grêmio. O Tricolor busca ainda um lateral direito para ser titular e está procurando no mercado alguém desta função. Mas o Rodinei, não sei se ainda é, mas foi o ficha 1 da direção gremista, Meneghetti. Bom, e vou dar aqui a informação que eu obtive hoje pela manhã, de que o jogador também está no radar do Internacional num outro modelo. Porque o Rodinei, que tem 30 anos, faz 31 em janeiro, ele fica liberado do Flamengo em dezembro. Então já poderia, a partir de julho, assinar um pré-contrato. O jogador foi oferecido para o Internacional, que não se movimentou ainda, mas que tem interesse. O Mano gosta desse tipo de jogador. Alguém dirá assim, poxa, Meneghetti, mas o Inter tem o Bustos, mas o Rodinei agregaria outras funções para o Internacional mais defensivas. E o Mano gostaria de ter esse jogador no seu elenco. No Internacional não seria como no Grêmio, que ele desembarcaria, no meu entendimento, seria para vestir a camisa 2 de titular. Seria o melhor lateral direito que há na arena. No Internacional ele viria para compor o elenco e a informação aí voa além. É que o Rodinei, inclusive, teria a preferência para jogar no Internacional, onde tem amigos, se ambientou bem no vestiário, trabalhou bem no Beira-Rio lá em 2020 e não ficou porque, à época, o Flamengo pediu 1 milhão de euros, 5 milhões de reais. Ribeiro Neto, quero te ouvir. A Orejuela, parte 2. Tá bem. E isso é o Rodinei. Tá bem. E acho que se o Grêmio fizer isso, vai de novo meter o pé pela mão. O Inter nem pela, porque o Inter não precisa desse jogador, né? E se o Inter quer um reserva pro Bustos, é o Heitor ou vai procurar na base. É que, Meneghetti, eu humildemente gravei um canal, no meu humilde canal, um vídeo hoje, que vai na contramão de tudo que tem se falado aqui do programa. E você já mais ou menos sabe que eu disse ontem no Zonos Radio e tento pensar quando posso aqui. Aventuras financeiras. É isso que eu estou chamando do momento da dupla Grenal. E o risco de um tombo é enorme. César, quero te ouvir sobre Rodinei e outros negócios do Grêmio. Pois é, Meneghetti, para mim, uma contratação que seria muito boa para o Grêmio. A régua do Grêmio, assim como acho que seria boa para o Internacional também, tá? Mas especialmente para o Grêmio, que é a origem do assunto, o Rodinei entraria muito bem. O Grêmio testou 7 laterais, nenhum funcionou. O Rodinei é um jogador que conhece muito a competição, já jogou em clubes menores, já teve a experiência da Ponte Preta, já está no Flamengo há algum tempo, está saindo do Flamengo, tem idade para render muito ainda, 2, 3 anos, seria um ótimo nome. Mas o Grêmio tem que ter noção também que o projeto do Grêmio hoje é menor. O projeto do Grêmio é menor, é muito menor que o projeto do Internacional. O Grêmio tem, até o final do ano, Meneghetti, são 25 jogos. É o que o Grêmio tem. O Grêmio tem 25 jogos, então é difícil tu fazer algum tipo de projeção ou de brigar contra equipes da Série A que tem projetos ou de Libertadores, ou de Sul-Americana, ou ali no futuro. Mas, falando especialmente do nome, tenho nenhuma dúvida que seria uma grande contratação para a regra do Grêmio. Vem, Baldasso! O Rodinei seria titular em todos os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro e seria lateral direito titular em 70% dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.
No atual rol de laterais direitos que o Grêmio tem no grupo, o Rodinei é Carlos Alberto Torres, é Cafu. Então, assim, ó, cogitar que tecnicamente não seja uma boa contratação o Rodinei para o Grêmio é de um absurdo sem tamanho. Seria uma contratação absolutamente importante para um clube que acumulou erros em contratações para a lateral direita e se vê no meio da temporada com problema que eu tenho convicção absoluta que seria resolvido com a vinda do Rodinei. E pro Internacional, eu digo o seguinte, seria belíssima a contratação, belíssima. Reserva do Bustos? Provavelmente, mas muito melhor que os outros laterais direitos que o Inter tem. JB. Olha, Meneghetti, essa disputa Grenal que eu sei que tu adoras, né? Que a dupla tá fazendo pelo Rodinei, ela é justificável. O Rodinei hoje, eu mordi a língua. Não tenho medo nenhum de falar. Quando ele foi contratado, eu achei que não seria uma boa para o Inter e, na verdade, ele se tornou, na época do Abel Braga, o melhor lateral direito daquele Campeonato Brasileiro pelo Inter. E ele hoje, até não, talvez não seria titular com Bustos, mas, assim, depende, né? O melhor Bustos que nós vimos... Ele é melhor do que o Rodinei. Ele é muito melhor que o Rodinei, mas eu também concordo contigo. De alguns jogos aqui, ele deu uma boa oscilada. Outra coisa, agrega, ele é atleta, que pro Grêmio é importante, o Grêmio precisa contratar atleta, né? É bom que o Grêmio agora foque em atleta. O Grêmio tem que contratar atleta, jogador que vem, chega e joga. Agrega estatura no time, tem bom cruzamento. Não tem habilidade do Bustos, não tem. O Bustos chega na área adversária, o Bustos entra na área, conclui, é melhor refinar tecnicamente. Mas eu acho que fica uma boa composição o Inter ter o Rodinei e o Bustos. É exatamente tem um isso. ponto que a gente tem que considerar, Ribeiro. O JB não concluiu, perdão, César. Eu falei 10 segundos. Não foi isso, também não chora. Não, também não faz mimimi. Pô, mas 10 Vamos lá. segundos Não, pra não foi mim? isso. Não, é que Vamos eu lá. achei que tu tinha encerrado, desculpa. Não, tudo Toca, bem. vamos lá. Danado. Não, mas assim, ó, vamos lá. A primeira questão é essa. Eu acho que o Bustos, o melhor Bustos é melhor, mas assim, a média do Bustos não é tão longe do Rodinei. Na média, se tu somar os 25 jogos que ele tá fazendo ali. E ele é bem mais do que o Heitor atualmente. Então tu teria uma composição de elevar os teus laterais ali para a direita, tu estaria bem mais tranquilo nesta composição. Eu tô fazendo uma composição para ele sair. No Grêmio, meu amigo, se o Grêmio conseguiu o Rodinei, tem que fazer igual o São Paulo fez com o Daniel Alves. Pega 10, dá pro Rodinei e diz assim, joga, bota ali na lateral, barra ala, barra meia. Excepcional, brilhante. Essa aí, tese ribeiriana. Essa aí, ribeiriana. Não, E Baldaciana também. Essa é mistura dos só dois. não vai sofrer Não, eu entendi. E só não vai sofrer a mesma consequência que teve São Paulo com o Daniel Alves, porque os valores são bem menores, né? Senão ia O ser Rodinei a é mesma barato, coisa. tá? Vou dizer isso, tá? Tá. O Rodinei é Não, barato. o Rodinei é 250 mil de salário, é o que ele ganha no Flamengo. A única questão é a compensação do Flamengo. Que compensação? O Flamengo tá louco pra se livrar dele, JB. Não, mais ou menos. O Flamengo liberou o Isla e ficou com o Rodinei e o Mateuzinho. Se não conseguisse, o Tagro atualizou isso, se não conseguisse ficar com nenhum lateral, aí eles iam dizer, ó, tá aqui o Rodinei, vou me abraçar nele. 6 meses, né? Pagou pelo Orejuela. Não, 6 meses. Só que aí, nada. Veio por empréstimo Não, mas e eu metade não do sei salário lá. quanto era? 140 mil e 160 o São Paulo pagava. Ô Meneghetti, assim, eu sei que o Baldassi está inscrito, mas eu preciso dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu acho, julgo, né? A memória de vocês está um pouquinho prejudicada. O Rodinei só fez sucesso no Internacional quando estava para vencer o seu contrato. E me admira que vocês tenham esquecido isso. O Rodinei sempre foi contestado no Internacional. Sempre foi contestado no Inter. E aí, quando faltava 2, 3 vezes para terminar o seu contrato, o Rodinei começou a jogar demais, uma coisa enlouquecida, assim, bem próprio, bem característico. Nós temos N exemplos, né? Até o Juninho Capixaba conseguiu ser contratado pelo Grêmio porque num gauchão resolveu fazer gol, mas nunca jogou nada. Então, assim, ó, eu quero primeiro isso. Em segundo lugar, no caso do Grêmio, é inacreditável que o Grêmio tem o lateral direito da seleção sub-20 e ele jamais seja cotado para jogar no lugar dessas... Bom, eu não vou usar um adjetivo, tá? Que estão sendo testados no Grêmio. E outra, é outro jogador com mais de 30 anos, o Grêmio que faça o time de Master, então, tchê. Baldasso. Eu saúdo a presença do Ribeiro Neto no programa. Acho importante, porque se não fosse o Ribeiro Neto, não teria debate esse assunto, né? Mas eu quero avisar quem está assistindo que não é armado para ter debate. O Ribeiro Neto, conhecendo ele há tanto tempo, é bem possível que ele pense mesmo isso que ele está dizendo, né? Tu tratar contratações do Yuri Alberto e do Arangues pelo Inter como aventura e do Rodinei pelo Grêmio como aventura e erro, é esdrúxulo, mas é realmente o que ele pensa.
Eu só quero fazer uma correção e uma lembrança ao Ribeiro Neto, que acerta quando diz que os melhores meses do Rodinei no Internacional foram os 3 últimos. Eu só quero lembrar e contextualizar, porque isso é importante no mundo jornalístico, que nos 3 últimos meses do Internacional assumiu o Abel Braga. Com o Cudê, nem o Rodinei, nem o Edenilson, nem o Moledo, que virou banco, jogavam bem, porque com técnico ruim não tem como jogar bem. O Rodinei se tornou grande lateral do Internacional quando o Inter passou a ter técnico. Então essas lembranças também são importantes fazer. Mas o Ribeiro faz um ponto que eu acho justo, tá? O Lucas Cauã tinha que jogar. Pra mim é justificável não jogar. O Roger disse na última coletiva que ele não tá jogando porque se os veteranos estão sentindo, imagina quem é jovem. Ora, mas se ele tem 20 anos... tá na hora dele ter sua chance. Ah, mas é que ele precisa... Explicação do treinador. Tem que ter mais vivência, mais jogos. Como é que ele vai ter vivência, mais jogos? É igual o cara quando procura emprego. Quando é novo, não pode porque não tem experiência. Quando é velho demais. Ou seja, só tem aquela faixa ali para tu trabalhar e ser útil para tua empresa. Então, é óbvio. Eu entendo, Roger, quando ele vai dizer assim, ah, mas o ideal é botar o garoto numa barca melhor. Não, não. Meu amigo, eu já desenvolvi a teoria de que quem é bom vai. Quem é bom, vai. E eu gostaria de ver o Lucas Cauã. Tagor quer complementar lá com uma informação? Diga lá, Tagor. Só pra lembrar, o Rodinei terminou o contrato dele com o Miguel Angel Ramírez. Ele encerra o contrato dele com o Inter em 30 de maio de 2021. Não, tudo bem. E o Miguel chega em início de março. Não, tudo bem, mas é que o que o Modal está fazendo a referência é que o Rodinei chega, o técnico internacional, naquele bom pedaço do ano até setembro, até novembro, na verdade, né? Foi o Cudê. Aí tem o Rodinei. Aí ninguém se afirmou. O Moledo sentava no banco para ver o Bruno Fux, com todo respeito ao Bruno Fux, mas o Moledo joga muito mais indo e vindo do que o Bruno Fux. Então, e assim outros exemplos. O Praxedes, por exemplo, nem no banco sentava. Entendeu? Então aí o Rodinei, como o time do Internacional todo tem os seus percalços, e aí vem o Abel Braga, o time cresce e o Rodinei cresce. É isso que o Abel, que o Baldassi está falando. Não precisa brigar pro lateral. Tem outro disponível no mercado. Só ligar e vai. Quem? William, lateral direito, ex-Inter, 27 anos. Não me agrada. 5 anos de Europa, 5 anos de Alemanha. Ele operou o joelho. Tá, na reta final tem mais 10 dias de fisioterapia só. Custa 200 mil também. E vai estar... Custa 200 mil também. Não, mas todo mundo custa Só que 200 mil. O jogador não vai jogar no Grêmio. A gente sabe por que ele não vai jogar no Grêmio, né? Por causa do caso com o Bolanhos. Claro. Tá, mas se o Inter não consegue o Rodinei, mas tá lá. ele encerrou o contrato. Encerrou o contrato e não renovou. Eu acho que o agora. Internacional não tem que encontrar o... É só chegar e pagar. Tá, eu vou dizer o seguinte aqui, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho legal que tu traga isso. Eu acho que o Inter não tem que encontrar... Ele não vai jogar no Grêmio, gente. A gente sabe disso. Se criou um clima hostil entre ele e o Grêmio, com justificada razão, inclusive. Eu não estou culpando o Grêmio por isso. E eu vejo deficiências no William, tá? Eu acho que ele não marca bem, eu acho que ele tem uma bola do meio pra frente qualificada e tal. Mas o Internacional, a pressão que ele fez pra ir embora, eu não achei bacana. Eu não achei legal aquele comportamento dele no final, então eu acho que o Internacional não tem que olhar pro William. Além do mais, é um jogador, não é que ele seja parecido, mas ele tem características e virtudes talvez semelhantes a que tem o Bustos. Então traz um outro jogador que é mais marcador, que tem um cruzamento melhor, que é o Rodinei. Eu acho que o Rodinei complementaria melhor o grupo do que o William. Eu não concordo, tá? Tá bem? Não concordo. Primeiro, eu acho que poderia... É óbvio, tem que ver a questão clínica dele. Ele teve uma lesão de joelho num treinamento lá no Wolfsburg. Mas um cara que passa 5 anos na Europa, jogando com regularidade no Wolfsburg e jogando no Schalke, ele foi emprestado um ano pro Schalke 04, penso que pode ser olhado. E mais, é um defeito meu até, uma situação que eu errei, Ribeiro. Eu não procurei para saber se ele melhorou essa questão defensiva, mas acho que o cara em 5 anos de Alemanha provavelmente trabalhou isso. Beleza. Só a única coisa que eu digo que eu discordo de ti é, cara, o jogador não querer renovar seu contrato e sair, acho super justo, porque o clube faz a mesma coisa. Não gostei eu não achei o dele legal. O Marcos Guilherme agora, o Inter não quis mais ele, disse assim, ó, vou rescindir teu contrato. O Galhardo, o Inter tá chegando e diz assim, ó, também não quero mais, vai procurar clube. O clube pode fazer isso e o jogador pode dizer, olha, eu não quero renovar, ou me vendam ou não renovo. É no jogo, cumpre o contrato. Apenas sobre o Rodinei, eu queria agregar o fator Mano Menezes, né? O Mano gosta de jogar com laterais um pouco mais defensivos. Ele fez isso na história. A relação com o Grêmio, por exemplo, ele utilizou muitas vezes ele utilizou 2 laterais numa mesma linha, jogando com um lateral mais defensivo e com um lateral mais ofensivo. A gente tem os exemplos daqueles grenais, famosos grenais, que ele utilizou o Lúcio como um meia, ele que era lateral. Depois, no outro grenal, utilizou o Alessandro, que era lateral, como meia.
Eu não sei se essa tua informação, Meneghetti, não parte, inclusive, da Casa Mata. Não, mas, mas Mano... coloquei no meu humilde canal, como diz o Ribeiro Neto do YouTube, que o Mano aprova a contratação do Rodinei. Isso, e de Mano exatamente por isso. Com relação, é que eu acho, Ribeiro, e aí não é... Eu não gosto de contestar a opinião, mas... Não, é que às vezes me parece que a régua, a gente tem que olhar a régua. O Rodinei hoje, em relação aos laterais do Inter... Por exemplo, quem é o lateral reserva do Inter hoje? É o Heitor. O Heitor? Tá. Cara, o Rodinei e o Heitor não podem sentar no mesmo lugar. Vem, Baldasso. Fala, Baldasso, tá inscrito lá. Trazer de novo o debate para o lado do Grêmio para dizer o seguinte: nós estamos nos atendo a algo que talvez tenha deixado de ser prioridade no Grêmio. Embora toda a qualificação que o Rodinei daria ao grupo do Grêmio. O Grêmio está jogando com 3 zagueiros. O Grêmio hoje poderia transformar um meia em ala para resolver os seus lados do campo do meio para frente. E aí eu já voto na enquete. Não é lateral a grande prioridade do Grêmio nesse momento. A grande necessidade do Grêmio nesse momento também não é um centroavante. O Grêmio tem um centroavante que não se mexe, mas faz gol. O Grêmio precisa de um meia. O Grêmio precisa de um meia armador. O Grêmio precisa de um Alan Patrick. É isso que o Grêmio está precisando. Tiger Junk, agora Arangues. Vamos falar de Arangues, Meneghetti, e a atualização dessa negociação que o Inter tenta repatriar o jogador junto ao Bayer Leverkusen. A gente já trouxe aqui há cerca de um mês a informação do João Batista Filho desse interesse do Inter pelo jogador, um interesse que é sim admitido pelos dirigentes colorados nos bastidores, apesar deles tratarem a negociação como uma negociação muito difícil. O Arangues tenta ter a sua liberação junto ao Bayer Leverkusen. E aí, só para relembrar como é que é esse processo, ele tinha no seu último ano de contrato uma cláusula onde ele poderia se liberar a qualquer momento do time. Não ativando essa cláusula, e ele acabou não ativando ela no tempo hábil, ele perdeu essa possibilidade de exercer contratualmente o direito. E está tentando convencer os alemães, convencer os dirigentes do Bayer a o liberarem para outro time. O Bayer Leverkusen sinaliza que quer algum tipo de dinheiro em troca, algo que o Internacional rechaça a possibilidade. O Arangues só vem se conseguir a liberação dele de graça, Meneghetti. Venha para cá para a gente debater Charles Arangues. E eu quero chamar o Ribeiro Neto, contando com a sua parcimônia, com a sua lucidez, com o seu esclarecimento, para analisar este que é um baita jogador de futebol, o chileno Arangues Ribeiro. Pois é. Ribeiro! Eu entendi, captei vossa mensagem. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu não vou me furtar a falar exatamente o que eu penso. Puxa vida. Porque o Arangues está dentro desse vídeo que eu gravei no meu canal, que eu dito de aventuras financeiras. Se tu dissesse assim, Meneghetti, o Internacional elencou uma prioridade e viu que no Arangues ele vai ter um verdadeiro acréscimo de qualidade no seu time. Muito bem. Aí ele esquece o resto, contrata o Arangues, paga mais de 1 milhão por mês. Bom, é o limite que se tem para uma aventura financeira. Legal. Agora, o Arangues dentro de um pacote que vocês estão conseguindo colocar um Rodinei, que não é, lateral direito não é prioridade. E eu quero parabenizar o Internacional. Aventura financeira. Eu quero parabenizar o Internacional. O Internacional é o novo rico do futebol brasileiro. Eu não sabia. Parabéns, presidente Barcelos. Olha, o Internacional mudou em 3 semanas de um clube que devia salários, né, para um dos clubes mais ricos do futebol brasileiro. Parabéns, eu não sabia, então... Baldasso, vem! Meneghetti, não, peraí. Antes do Baldassinho, peraí. O Ribeiro tem um ponto. Tem um ponto errado. Eu não vou entrar no mérito do jogador. Mas ele tem um ponto. Mas nós só temos que entrar no mérito do jogador. Não. É que a pergunta, Não, nós temos que na entrar no verdade, mérito do jogador. é que- Nós estamos fugindo do Arangues. é que a pergunta... O Arangues, tu vai conhece, perguntar assim, tu eu quer o adorava Arangues? o Paulo Odoni, quando o Paulo Odoni olhava pra ele. Responde o que eu te perguntei, entendeu? O Arangues serve ou não serve? Aí que tá. Não, mas daí aí acabou o debate, aí é sim. Não! Então não tem Não, debate. mas é Sim, sobre deu, isso. vamos Sabe para qual é a próximo aventura assunto. financeira? Próximo Contratar assunto. o Cristiano Ronaldo. Aí é uma aventura financeira. O jogador que está no final da carreira, vai pagar uma fortuna e o cara não sabe quanto tempo ele vai ficar, qual é a motivação dele. mas Isso, o Cristiano ou tu Ronaldo contratar serve. um jogador ruim. Isso é aventura financeira. Não. Não, O Cristiano Ronaldo se paga. Só em camiseta ele paga. Que ele foi E o tu Ronaldo acha que o Fenômeno Arangues do não se Corinthians. paga, só que o Cristiano Ronaldo custa 10 vezes o custo do Arangues. Perfeito? Tá, mas não é o 10. Inter não é o Real Madrid, é o Internacional, gente. É o Internacional aqui. Tu é o de Porto primeiro a fazer Alegre. discurso aqui, discursinho, quando a gente vai pra oficiar na Discursinho. KTO, faz teu discursinho. Não a pequena, a dupla Grenal. Não a pequena, a Claro. dupla Grenal. Cara, o Arangues é um baita jogador. Fala, Baldasso.
eu queria dizer que teve um período que o Inter não fez aventura financeira. Foi numa gestão nos anos de 2000 e 2001. O Inter não fez nenhuma aventura financeira. Virou a Portuguesa de Desportos dentro do campo. Ou tu faz aventura financeira, né, com ambição, ou tu não vai a lugar algum. Vou te dizer outra, Ribeiro Neto. Serve para ti e serve para mim. O Wanderson foi uma aventura financeira. Que tu debochou e eu debochei. E essa aventura financeira mudou o Inter de patamar. O Arangues é muito menos aventura financeira do que o Wanderson, porque o Arangues é uma certeza. Todo mundo sabe que o Arangues joga. O Arangues chega no aeroporto, tu dá a camisa no aeroporto para ele, ele abre o meio-campo do Internacional e o Inter sobe 2 degraus na ambição por qualquer título de competição que está disputando. O Arangues se paga. Eu, de novo, quero fazer um clamor a quem considera, de alguma forma, a opinião do Ribeiro Neto. Não existe coisa cara no futebol desde que ela se pague. É a famosa relação custo-benefício. Tu paga 1 milhão pro Arangues e 1.200.000 pro Yuri Alberto neste momento, tu aumenta a folha salarial e tu paga ela como troco de bala com o que tu pode conquistar. JB, eu quero te ouvir. Que bom, vamos deixar eu terminar. Parece que é pecado concordar com o Ribeiro Neto nesse programa, né? Porque daí os caras interrompem. Vamos lá. Então segue, JB. Segue, Não, favor, mas o Ribeiro segue. tem um ponto. Se fosse um outro jogador ou um outro momento da história do Inter, a gente tem que ser coerente aqui. Eu, às vezes, não consigo ser coerente e me cobro por isso. Mas assim, ó, o Inter, há um mês atrás, estava atrasando o salário e não pagava os jogadores. A gente tem que ser coerente. Como é que essa notícia vai chegar no vestiário? Estão tentando 2 jogadores de 1 milhão. 1.200.000 o Yuri Alberto, 1 milhão o Arangues. Para um clube que não estava pagando salário. Eu não estou contestando os jogadores, eles são maravilhosos. Essa notícia chega no vestiário. É verdade que o Inter tem suas dificuldades financeiras e está tentando contratar jogador de milhões. Eu sei, e eu tenho compromisso com a informação. A ideia é, tirou o Dourado 450, tirou o Wesley Moraes 400, vai tentar tirar, né? Uma outra negociação também e agrega esses caras. Beleza, mas não podemos nos esquecer. O Inter está todo atrapalhado financeiramente tentando 2 jogadores de 1 milhão cada um. Não estou dizendo que não tem que fazer, só estou dizendo que tem uma linha de raciocínio coerente no Ribeiro. Neste caso, só vai fazer se tiver em dia. Porque não vai. O que aconteceu? Teve desencaixe financeiro do Inter para não pagar aquela conta. O Inter tinha contratado jogadores 2 semanas antes. É evidente que vai ter, JB, algum tipo de... O acerto com os jogadores vai acontecer. O Inter não vai contratar esses 2 jogadores devendo salário. Isso é uma lógica. Não, mas não é só assim. Desculpa, gente. Desculpa. Não é só assim. Meneghete, tu é o Setor financeiro do Internacional reunido neste momento no estúdio dos donos da bola. Vamos ver. Isso engloba o Grêmio também, tá? Porque o Grêmio tentou se livrar de vários jogadores para baixar a folha e não conseguiu, tá? Continua um horror. Vai ser, o Wesley vai sair. Quero ver encontrar alguém para pagar. Eu só queria te avisar que o Dourado já saiu, tá? Sim, Vamos ver o resto. Também? Tá? Já saiu. Tá. E foi condenado, inclusive, por isso. Vocês estão condenando. Não, eu preferia que o Internacional, por exemplo, abrisse mão do Lisieiro. Não tem como. Eu sei. Só desenho eu sei. pro São Paulo. Então, assim, não, podia não ter contratado o Gabriel por $500 mil por mês. Pois é. Meneghete, de todos nós aqui, tu é o que mais entende desse assunto. Porque tu é gestor. Mas é que não dá pra comparar, anos, mas eu sei, mas são coisas diferentes. Não, Meneghete, fluxo de caixa é uma coisa. 3 meses atrasado não é fluxo de caixa. Isso é desorganização financeira. É falta de aporte. Então, se aconteceu uma vez, é porque expectativas de entrada de dinheiro não deram certo. E eu quero lembrar para vocês que estão comemorando, ai que legal, que paraíso que vai virar o universo russo e ucraniano, vamos contratar. Pois eu quero dizer que a mão que vem volta também. Depois não reclame se o time russo não cumprir os 6,5 milhões de euros que deve ainda para o Internacional. Tu acabaste de responder o desacerto de caixa que o Inter teve. Tu acabaste de dizer, apesar de a primeira parte da tua frase tu disse que não é desorganização e na outra tu disse aquela conta lá que o Inter esperava receber, não recebeu por causa da guerra. Fala, Baldasso. Só para colocar as coisas, como eu imagino que elas possam ser colocadas. Existe uma determinação da FIFA em que o jogador tem o direito de pedir a sua suspensão de contrato até o meio de 2023. E existe um contrato de venda do Yuri Alberto com um parcelamento de valores que o Zenit é obrigado a pagar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Ribeiro Neto levanta algo que não tem nenhum sentido.
que se o Yuri Alberto fazer valer o seu direito de suspender o contrato, o Zenit não vai pagar. Se não pagar, o Inter vai na FIFA, eles são obrigados a pagar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é direito do Zenit deixar de pagar o Internacional. E é direito do Yuri Alberto suspender o seu contrato. Legal. Eu acho que esse discurso tinha sentido em favor do Independiente, entendeu? Que, por exemplo, que ficou esperando o pagamento do Vitor Cuesta por 2 anos e meio. Tá, mas são situações diferentes, né? Não, não é diferente, Não, é são pagar. diferentes. Não, Os é que clubes tem uma quando- normativa da os clubes FIFA não que pagam. permite ao Alberto de prorrogar o seu Ele contrato. está falando o baldaço sobre o cumprimento do contrato que existe de compra e venda. Os clubes, quando não têm dinheiro, não pagam. Não pagam. Não, o então, Zenit- se não tiver campeonato na Rússia, certamente não tem dinheiro o Zenit entrando. tem. Entendeu? Não, assim, ó, vamos lá. Tá, não Restabelecendo tem, mas alguma... não pagou. Não, peraí. O Zenit? Sim, não pagou, né? Não, o Zenit pagou. Não, tá faltando dinheiro. Talvez por isso o desacerto Não, financeiro. não, o Zenit, não, é que o não, Zenit não. vai pagar parcelado. O Zenit está pagando parcelado. Assim, ó, vamos só restabelecer algumas coisas aqui. Eu, inclusive, sei de conversas de jogadores que atuam na Rússia, dizendo o seguinte: qualquer outro clube teria dificuldade. O Zenit é outra história. O Zenit é o da Gazprom, é a que fornece gás para todo o planeta, praticamente. Os caras são trilionários, então é muita grana. Se eles quiserem, eles podem... Isso impacta no Yuri Alberto. Eu vou explicar. Eles têm grana para pagar. Eles já pagaram 9 milhões de euros, falta mais 9 da conta do Inter. São 25 ao todo, o Inter ganha 18, 9 já entrou e o restante é parcelado. Os caras são obrigados a pagar pela FIFA. Mas existe aí uma ponderação que o Ribeiro colocou. Se o Inter faz abruptamente, sem pelo menos ir com tato no negócio, eles podem atrasar. O Inter vai receber na FIFA? Vai, daqui a 1 ano. E todo mundo sabe que a necessidade é agora. Então é preciso ter calma. O Yuri Alberto também pode exercer o direito dele na FIFA? Pode, mas não esqueçam o seguinte, na teoria daqui a 1 ano ele volta pra lá. E esse time tem tanta grana que ele pode chegar pro Yuri Alberto e dizer assim, tu tem mais 4 anos a cumprir comigo, tu vai ficar treinando separado e ferrar com a carreira do cara. Só coloca assim. Existe a chance, Não vai Meneghetti. acontecer isso porque a normativa da... Aí o Yuri Alberto vai na FIFA e dizer, os caras botaram na geladeira porque eu usei a normativa de Tudo bem, vocês mas daí- a meu favor. Não. Mas é que daí não seria treinar em Alvorada deles lá, né? Seria treinar na Sibéria, coisa- na Sibéria. Não é, Na não é Sibéria. Não é Alvorada treinar deles na Sibéria. Só que não é tem- treinar na Alvorada. É só chegar pro Fala, treinador e dizer César. assim, esse cara só treina, não joga. Já vamos Eu só falar tô da KTO. criando um cenário que eu nem sei se vai existir, mas para E entender. dentro Vai, César. desse cenário, eu preciso dizer, isso pode, da mesma maneira que está se liberando, talvez a FIFA não tenha uma cobrança exagerada para clubes da Rússia e da Ucrânia que deixem de pagar durante esse período. É uma lógica Baldasso. natural. Né? Eu só quero lembrar para vocês 2 coisas. Primeiro, fazer exercer esse direito de suspensão do direito de contrato vale até 30 de junho agora. Então, até a semana que vem, até quinta-feira da semana que vem, os jogadores que querem suspender os seus contratos lá precisam se manifestar oficialmente. Segundo ponto, o Zenit, porque aí para mim já é um indicativo, tá? Porque ontem nós estávamos aqui imaginando o que o Yuri queria fazer. Hoje nós temos um indicativo. O Zenit jogou amistoso e todos de fora se apresentaram, menos o Yuri. O Yuri não foi. Eu acho que o Yuri começou um processo já. Não, tá claro isso. Tá em pré-temporada, amistoso, e o Yuri não se apresentou lá, tá de férias, tá em São José dos Campos, interior de São Paulo. Tá, o Roger tem desfalques para o jogo nas Alagoas. São 11 ao todo, Meneghetti, na lista de relacionados que o Grêmio deverá divulgar e viajar para Alagoas para jogar contra a equipe do CSA amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Desfalques principalmente no setor defensivo. O Rodrigues, ele tem sintomas gripais e por isso não vai viajar para Maceió. Ele não teve diagnosticado o Covid-19, mas ainda assim, em função de sintomas gripais, deve estar fora do jogo. O Kahneman teve uma lesão muscular, também está fora. E aí se indica que o trio de zaga deverá ser formado por Natan, Jeromel e Bruno Alves. Tem desfalque também na lateral direita. O Rodrigo Ferreira até treinou na segunda-feira, mas ainda está se recuperando fisicamente, não deve estar 100% à disposição. E quem atua por ali deve ser o Jonathan Varela. O Thiago Santos, ele também está fora, Meneghetti. Assim como o Vijaçante também está fora da partida. Então é possível que Lucas Silva e Bitelo formem a dupla de volantes titular do Grêmio, que já está viajando para Maceió, na verdade, já divulgou
divulgou a lista de relacionados e nessa lista teve esses 11 desfalques confirmados. Estava dando uma olhadinha aqui, César, na tabela da Série B. Esse é o jogo para afirmar o Grêmio no G4. Um joguinho bom. Amanhã nós vamos palpitar para esse jogo do Grêmio. Joguinho bom para o Grêmio ganhar, somar 3 pontos. Aliás, ganhar bem, inclusive. Talvez com uma goleadinha aí, para ficar bem no G4. Eu tô contigo. O Grêmio precisa fazer vitória lá, sim. Precisa ter esse entendimento de que é protagonista nessa competição. Um Grêmio que nós vamos nos despedir, né, Meneghetti? Esse Grêmio que está jogando, esse Grêmio que tem apresentado os jogos aí, que tem principalmente os jogadores, o Grêmio em breve se despede dele, porque o Grêmio deve mudar completamente a fotografia a partir de julho, e se esse Grêmio que está jogando conseguir vencer agora, depois ter o jogo na próxima terça aqui em Porto Alegre, também fazer vitória, o Grêmio vai chegar na janela, na frente dos seus adversários, perto do Vasco, talvez, na frente do Bahia, do Sport, ali em terceiro, e a partir daí as coisas se tranquilizam com uma fotografia nova e um time que finalmente entende que o que trabalhou até agora, o que planejou até agora deu errado. Eu estava ouvindo a entrevista do Cardet, né? Que é o goleiro do CSA, ex-Juventude. Sim. E eles estão dizendo lá que eles vão fazer Copa do Mundo, né? Que talvez seja a última oportunidade. Eles estão lá embaixo, mas ainda... 16º. São 6 pontos que eles estão, né? De diferença, são 2 vitórias. Então, eles veem esse jogo Como assim, 6 pontos de diferença? para o 4º colocado. Não, 7, né? 7? 14 e 21. Tá. Então, eles estão vendo como última oportunidade. E, se não me engano, é o Valentim, né? Que está assumindo o CSA, né? Roberto Valentim? Roberto, E tu vê, ele é um técnico que está procurando de novo se reerguer. Eu vejo esse jogo muito perigoso. E esse tipo do Grêmio que vai jogar lá, né? Eu concordo com o Tiger, eu acho que deve jogar o Varela, né? Porque o Rodrigo viajou e tal, mas vem de lesão. Acho que ele vai insistir com o Varela. Esse tipo do Grêmio não muda quase nada, mesmo com os desfalques. O nível do Grêmio é o mesmo. O meio-campo com o Lucas Silva e Bitelo é a mesma coisa. Não, peraí, vou discordar de ti. Eu vou discordar de ti. O Kahneman, por exemplo, faz falta. Tá, tudo bem. Faz falta. Beleza, mas no esquema de 3 Não, o Vidia Sante faz falta. Não, faz o Vidia Sante faz falta. Faz falta. O Thiago Santos não faz, mas o Vidia Sante faz. Sabe quem é que acha que não faz falta? O Grêmio. O Grêmio acabou de contratar um outro volante no lugar dele. Não. O Grêmio já acha que não faz falta. Mas o falta. Lucas Leiva é uma oportunidade e aí... E vai ser o titular. Eu vou ter que me abraçar na minha todos tese. O Grêmio contratou o Lucas Leiva para a torcida, Ribeiro. Mas assim, ó, Thiago Santos, Lucas Silva, o paraguaio, Vila Sante, todos eles são reservas do Lucas Leiva. Mas tu não pode colocar todos esses 3 jogadores no mesmo balaio. Eles são diferentes, têm características diferentes e têm virtudes diferentes. O Vidia Sante joga mais, o Lucas Silva tem experiência, mas não foi bem nos últimos jogos. Fez um bom final de Série A o ano passado e o Thiago Santos nunca foi bem no Grêmio. Não estão na mesma prateleira, Ribeiro. Todos eles são insuficientes. Todos eles são insuficientes. Isso tu pode alegar, tá bem? É o Grêmio. Quem acha isso é o Grêmio, que contratou a peso de ouro um outro volante, inclusive para jogar para a torcida. Grêmio... Agora não muda nada, tá? É o mesmo time, tá? O mesmo Ribeiro, nível. mas essa análise, desculpa, Ribeiro, essa análise é muito rasa, não Ribeiro. Não é rasa, tu achar que o Grêmio jogar com um time reserva ou com o Grêmio titular é a mesma coisa, não muda nada, o Grêmio é isso aí mesmo. Presta atenção, meu chefe querido. Olha aqui, ó. Não Vou te sou dar chefe, o time mas do não é Grêmio para isso, amanhã. Ribeiro. Olha aqui, ó. O Chapecó, tá? Os 3 zagueiros, Bruno Alves, o Jeromel e o Natan, tá? Na direita o Jordan Varela, na esquerda o Nicolas, tá? Lucas Silva, Bitelo, tá? Biel, Janderson e Diego Souza. Sim, o Kahneman faz falta. Tu não pode achar que o Kahneman é igual ao Bruno Alves. O Kahneman não vai decidir o jogo. Não pode decidir time, porque o Bruno Alves marca com distanciamento social. Já falei aqui, deixa o centroavante ficar longe dele. É o CSA. É a mesma o Rodrigues coisa. é melhor que o Natan. Quer saber? O Rodrigues é melhor que o Natan, na minha opinião. Não sei. Acho que é. César, quero te ouvir. Para mim, e aí a gente parou muito falando do meio-campo, Lucas Silva e Bitelo vão dar conta do recado. Para mim, a grande discussão não está nos zagueiros, nem nos volantes. Está nesses 2 médios que o Grêmio tem, e a escalação que está vazando é exatamente essa, com o Janderson e o Biel mais uma vez, com o Diego Souza na frente. Tem 2 pontos que eu quero lembrar para vocês. O primeiro, em razão da lesão do Elkson, o Diego Souza jogou 90 minutos em Porto Alegre no último sábado, tem a viagem, tem a mudança do clima. O Diego Souza não vai conseguir jogar toda a partida. Tá resolvido. Põe o Elias que ele faz o gol da vitória. O Diego Souza não vai conseguir jogar toda a partida. E o Grêmio está levando o Emerson, que é centroavante da transição, para talvez fazer isso. Por quê?
porque o Elias Ribeiro, ele perdeu espaço, ele tá sendo... ele perdeu a confiança, talvez não seja legal botar o Elias numa situação dessa de preservação. O Elias precisa ser preservado. Então tem o Emerson, porque o Ricardinho também não tem conseguido fazer bons jogos. Mas a principal situação, Meneghetti, que eu coloco é Biel e Janderson. Não se surpreendam se o Grêmio não botar um articulador no lugar do Janderson. Qual é o articulador? O Grêmio levou 4 para lá, 3 na verdade. Pedro 3. Lucas, Benítez. Pedro Lucas, Benítez está machucado. Gabriel Silva. Pedro Lucas, Gabriel e principalmente Campaz. Tá, Campaz do articulador. Tá? Ele talvez jogue Campaz naquela situação ali, indo o Janderson como uma opção para depois, para o Grêmio ter alguém que consiga ter um pouco mais de controle da bola. Baldassi, quer falar? Time ruim. Acho que o jogo contra o CSA é um desafio para o Grêmio, o desafio da retomada. Em algum momento, o Grêmio vai ter que parar de ter instabilidades. O que se tem do Grêmio até agora no Campeonato Brasileiro da Série B é um time que venceu os inqualificáveis e não conseguiu vencer os seus inimigos diretos. Em algum momento, para o Grêmio dar alguma tranquilidade desse restante de caminhada que ainda tem, o Grêmio vai ter que virar essa chave. O Grêmio vai ter que fazer um grande jogo contra um adversário difícil, vai ter que emendar algumas vitórias, alguma coisa nesse sentido, porque senão o risco vai estar sempre presente. Só queria, sobre esse ponto, ontem eu queria falar em cima dessa frase do Baldassi. O Baldassi faz essa lembrança do Grêmio não ter conseguido vencer os times de cima, né? Ali o Grêmio não conseguiu vencer o Sport, o Grêmio não conseguiu vencer o Vasco, o Grêmio perdeu para o Cruzeiro. Mas é preciso dizer que, por coincidência da tabela, não tem nada, todos esses jogos foram fora de casa e o Grêmio só perdeu para o Cruzeiro, que me parece hoje o melhor time da competição. Esses jogos todos voltam para a Arena no segundo turno. E o Grêmio tem inclusive o Bahia fora de casa na sequência ali. Mas é que deu coincidência dos 4 fora, mas isso faz diferença, Baldassi. Se o Grêmio tivesse perdido os 3 jogos, eu até concordo com a tua opinião. O problema é que o Grêmio perde para o Cruzeiro, mas os outros jogos o Grêmio não perdeu, né? JB. Meneghetti, ô Cecília, eu preciso da tua ajuda. Vamos lá. Quem é o cara que disse aquela frase? De onde tu não espera nada, de lá é que não vem coisa nenhuma. Barão de Tararé. Eu sabia, eu tinha lido ontem, mas eu queria fazer uma coisinha De com onde vocês. menos se espera, daí mesmo é que não sai nada. Eu não tenho a pretensão de vocês de achar que o time vai melhorar ou piorar se jogar Lucas Silva ou Thiago Santos, se jogar... O Kahneman, eu concordo com o Meneghetti, tem uma diferença, mas não vai melhorar se jogar Campaz ou Janderson. A gente já viu que não adianta, que não melhora se jogar Elkson ou Diego Souza, é o esquema, O time do Grêmio, meu amigo, ele tem que chegar lá e vencer. E já adianto, não fique chateado, emburrado, ou se, o Grêmio jogou Eu acho mal, maravilhoso. foi um gol eu acho de isso. xiripa, ou os caras jogaram retrancados, meu Deus, nós sofremos para ganhar do Obrigado, CSA, JB. que é um time Eu difícil. eu adoro vocês dois. É a Tá se única coisa, esforçando. não esperem alguma adoro. coisa desse time. Esse time não deu nada o ano passado com o Filipão, não deu nada com o Thiago Nunes, não deu nada com o Mancini, não nos entregou nada agora com o Roger. Então não vamos achar que vai dar. A única coisa que precisa acontecer, eu vou repetir isso a vida inteira se for o caso, uma vitória a mais, um jogo a menos na Série B, fazendo xizinho no calendário. E o ano que vem, se puder, não renova nem com o Jeromel e nem com o Kahneman e faz um time novo. Eu adoro o Ribeiro e o JB. O Grêmio tem que ir lá e tem que ganhar. Eu também acho, sabe, Berger? Só que, curiosamente, eu acho isso. Eu acho que o Grêmio tem que ir lá e ganhar. Mas é que tu não Só ganha que, só no só que futebol. pra ganhar, tu tem que fazer algumas coisas. Não ganha, por incrível que pareça, principalmente na Série B, que o nível é bem mais baixo do que uma outra situação, de Série A ou de Libertadores e tal, CCD. Olha pra mim, CCD, olha pra mim, olha aqui, olha Eu pra tô mim. olhando aqui Olha pra mim. de revesgueio. Tá, então aqui. Isso. Vamos conversar aqui. CCD, o negócio, nós não vamos ganhar na bola. Não sei se tu já sabe disso, né? Nós, no caso, não fecha, tá? Fecha, às vezes fecha. às vezes Fecha bem certinho. Às vezes fecha. Nós não vamos ganhar na bola, tá? Tu acha não que vai não ganhar na vamos? bola. Tem que ser na Tu já estratégia. viu a escalação? Tu Tem que viu ser a estratégia. escalação do nosso poderoso adversário? Não, mas é que... É não que se nós não vamos ganhar na bola, imagina o que eles estão dizendo no Donos da Bola local. lá De Alagoas. Maceió. É. De Maceió. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Não dá. Tem que ser na estratégia, numa bolinha parada, num contra-ataque. Porque não é porque, de repente, esses jogadores estão aqui no Grêmio, até podem ir bem em outro lugar. Mas esses caras não deram liga. E esse time não vai acontecer mais. Não esquece. De onde não se espera nada, daí é que não vem nada. O negócio é 1-0 na KTO, gol de cabeça do Diego Souza, de uma bola que respingou na área e acabou. Tá, Igor, vamos lá, Bruno Mendes. Olha só, Meneghetti, saiu ontem
Oficialização no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, a rescisão contratual de Bruno Mendes. Ele não é mais jogador do Internacional, se rescindiu o contrato de empréstimo que iria até o dia 30 de junho e a partir disso se ativa o vínculo dele com o Corinthians, que é o clube detentor do seu passe. Ele já se despediu dos companheiros no CT Parque Gigante, viaja esta semana para o Corinthians para se reapresentar por lá. Fim de novela, Meneghetti? Olha só, respondendo à questão que o Tiger propõe lá em cima, fim da novela, Bruno Mendes, eu não lacraria. Eu deixaria portas e janelas abertas. Qual é a leitura que eu faço? Me parece que o Internacional foi dar uma blefada. Olha, não, encerramos. Por que tu não encerra uma negociação dessas publicamente, como fez o presidente Barcelos, a não ser que tu queira mandar um recado pro outro lado. Ó, tô saindo do negócio, estamos encerrando. O Corinthians aceitou o blefe e também blefou. Beleza, me manda o jogador de volta. O que vai dizer isso aí é o tempo. O jogador vai ser realmente inscrito na Libertadores da América pelo Corinthians, você vai começar a treinar com o grupo, você vai ficar à disposição do técnico. Bom, aí nós vamos dizer, encerrou a novela, ele vai ficar no Corinthians. Começa a ficar à margem, não é inscrito na Libertadores, opa, tem brecha para se voltar a negociar. É como eu leio este momento. Baldasso. A minha leitura é baseada no sentimento que eu tenho observando todos os fatos que envolveram essa situação. Quer saber o que eu penso? Quer saber qual é o meu sentimento? De que o Inter nunca quis ficar com o Bruno Mendes. O Inter só se movimentou 40 dias antes do final do contrato. Isso é de quem não está muito afim. A primeira proposta do Inter foi em 24 parcelas com diminuição do valor. Isso é de quem sabe que não vai ter um sinal positivo do outro lado. Aí o negócio não fecha por uma diferença de 10% no vínculo econômico. O Corinthians aceitou a proposta do Inter desde que o Inter ficasse só com 25% do jogador e não 35%. Sendo que em qualquer uma das duas porcentagens, o mais importante do Inter teria acontecido, que é o jogador estar aqui jogando no Internacional. Para mim, é um sentimento, não é informação. A direção jogou para a torcida. Deu uma satisfação de que estava tentando. Os repórteres já informaram aqui que nos bastidores do Beira-Rio, os dirigentes conversam, não precisa, nós temos o Vitão, nós temos... Para mim, jogou para a torcida. E digo mais, este entra, na minha opinião, no rol dos principais erros cometidos por essa gestão até agora. César. Eu não concordo com o Baldasso sobre o Inter. Não, eu acho que o Inter tinha interesse. O Inter foi soberbo só. Imaginou que pudesse solucionar, imaginou que pudesse resolver, imaginou que o nosso tempo vai jogar. E aí não jogou o tempo do Inter, as coisas não deram certo e isso criou problema. O que a gente tem que colocar é que, seja como for, o Inter já perdeu, né? O Inter já perdeu porque não conta com esse jogador, não contou no último domingo, não vai contar na sexta-feira, não vai contar na terça, não vai... mas aí o blefe deu certo e ele vai vir. Pois é, ficou um mês sem o jogador, exatamente porque tratou errado o negócio, tinha que ter visto isso em setembro do ano passado e não viu. Olha só, eu consigo concordar com vocês pelo seguinte motivo. Gente, eu jamais vou culpar uma diretoria que ofereceu 12 milhões e meio de reais por um zagueiro e não conseguiu comprar. 12 milhões e meio de reais. E que o Corinthians disse, quer ele? Te dou 25%. Faz a conta, Meneghetti. Tu é melhor de matemática do que eu admito. Em alguma coisa na vida eu tenho que ser ruim. Sou ruim de matemática, faz a conta. Quanto é que é? 12,5% por 25. JB, quanto é que dá? Eu concordo contigo, tá, JB? Não, tem calculador aqui, JB. Quanto é que é? 12,5% por 25. 12,5%? Dá quase 3. Não, tô dizendo dá 12 milhões e meio por 25. Dá 50 milhões. Dá 50 milhões. Gente, vocês estão criticando o Inter porque não conseguiu contratar um zagueiro que custa 50 milhões de reais. Tu não entendeu o raciocínio. E que o Inter disse, eu te dou 12 milhões. Não foi isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, se o Inter tivesse feito isso em setembro do ano passado... O Inter não tinha dinheiro no setembro do ano passado. Só um pouquinho. Se tivesse feito isso em setembro, em dezembro saberia que não tinha negócio. A informação que em dezembro saberia que não tinha negócio. E hoje tu teria alguém como outra solução, já que esse não deu porque é caro, como tu diz, e eu não vou entrar em dinheiro aqui... O Inter teria outra solução, ou tentado outra solução. O Inter não tem time para... Qual é o time que o Inter vai botar para jogar sexta-feira, se todos os caras forem expulsos? Olha aqui, eu não concordo com o Baldasso, tá? Não concordo com ele que tá jogando pra torcida, porque eu acho que isso aí, inclusive, de jogar, dizer pros repórteres, não precisa e tal, é mandando recado pro Corinthians. Foi tudo uma estratégia de blefe. Essa é a minha leitura a respeito do Baldasso. Claro. Eu acho que o Internacional não concordo com, acho que foi o César da soberba, foi letárgico. O movimento do Inter tinha que ser
60 dias depois do desembarque do Bruno Mendes aqui, no ano passado, em agosto, setembro, se viu que era um jogador diferenciado. Ali o Inter tinha que ter chamado o Corinthians para negociação para dizer, olha, cara, gostamos do jogador, ele está ambientado aqui, vamos negociar. Por que dar uma não informação, trouxe, Você não Miguel? tinha vendido o Yuri Alberto, Não é tinha por dinheiro isso. ainda. Por que não fez isso? Porque Não tinha achou que- dinheiro. não é achar que o domínio está com a mão. Essa diretoria do Inter, que eu prezo pelas pessoas, inclusive eu gosto do Alessandro e gosto demais do Alessandro, acho um baita de um cara. E gosto também do Papaléu, não tenho nenhum problema com eles. Mas- Não, é que acham que tem o dom. Acreditam que tem o dom. eu concordo com e isso. tá errado. Não, CCD. Futebol não tem. Cara, tu acabaste de levantar uma coisa aqui, JB. Tu disse assim, agora eu vou dizer a verdade. Não Cara, foi isso. Tu disse mais ou menos isso quando tu fez uma leitura dos fatos ali do Yuri Alberto. Não tem verdade nesse negócio. Só que ano passado, sabe quem era o diretor executivo Não do tem Inter? verdade. Atendia pelo nome de Paulo Brax. Se fosse o Rodrigo Caetano, o Bruno Mendes estava contratado. Ah, bom, mas é que, Aí é que tá, JB. Bom, eu concordo, então por que mas eu não isso vou eu criticar concordo. a direção do Inter? A crítica Gente, não é agora, é do ano passado. Não, tudo bem. É que só pra avisar, tá meio repetitiva a tua crítica, porque todo dia eu escuto essa tua crítica do Baldassi dizendo que era pra ter comprado em Bom, setembro. se ela te incomoda, quando eu falar, então tu tapa os ouvidos, que eu vou continuar criticando quando Tá eu bom. achar que eu tenho que criticar a direção do Inter e vale o mesmo pra direção É do Grêmio. justo. Quando eu achar, eu vou criticar. O único ponto que eu estou querendo colocar é. Primeiro, vou dar uma informação aqui que eu Rápido, acho que então, porque o vocês já Pedro tá sabem. meus ouvidos berrando. Quem? E o Pedro? Pedro Oliveira tá. O Pedro é uma tá mala. transtornado. Vai pro intervalo então, porque o Pedro é muito mala. Intervalo comercial. E o Tiger, o JB vai conversar com o Tiger agora aí na live do YouTube. Termina a tua tese, JB. Vou te dar 30 segundos aqui do meu precioso espaço do intervalo. Vai, Hoje- pra quem tá nos hoje- assistindo hoje- no YouTube. Vai. Hoje tá mais difícil do que antes. Hoje tá mais difícil que antes. Em dezembro, o Corinthians queria a volta do Bruno Mendes. O Corinthians pediu de volta e o Inter trancou o pé e disse assim, eu não libero até o último dia do contrato. Prova que o Corinthians não estava disposto a negociar tão facilmente. E eu não vou criticar se o Inter botou 12 milhões e meio de reais na mesa e os caras queriam vender 25%. Então, eu não tenho cara para criticar quem quis botar 12 milhões e meio de reais num zagueiro para comprar 25%. Tu quer rebater ele aí, Meneghete? Não. Tu quer? Não. Não quer? Tá bom. Tu acha que o Pedro é malo ou não? Pedro é uma mala, sem alça. Vamos Filhote falar um do pouco Ribeiro mal Neto. do Pedro no intervalo aí. Eu tô sem assunto no intervalo aí. Só o O que Ribeiro tu acha gosta do Pedro? do Meneghete? Pedro. Só O Pedro é uma mala, é filhote do Ribeiro Neto. Eu tenho que me posicionar no Ô, lugar Ribeiro, dele, vai só lá quer pra dizer- moto. É, Vamos pois mostrar o então, Ribeiro né? indo pra moto, vai. Tá, ô Tagora, deixa eu contar o bastidor. O Conta. Pedro foi o cara que pegou o cafezinho pra eu servir pro César, tá? E trouxe aqui o café. Só que ele trouxe um café frio, o Pedro. Nem pra trazer o café! A verdade é que o JB não organizou isso antes, senão dava pro café. E aí, na hora do programa, eu mandei o WhatsApp. É por isso que eu fico no celular, porque eu fico agilizando as coisas. Eu falei, esqueci do cafezinho do César. Traz uma térmica e uma... E ele trouxe um prato preto Não, grande. ele trouxe. Eu nunca vi. Ele serviu o café, JB, ao invés de servir num pires, Tinha né, um a xícara, pires. ele serviu uma bandeja. Era Tinha um uma, pires. era uma xícara desse tamanho em cima de uma bandeja. Olha, com o Pedro café Oliveira me frio. trinca. Não, é impressionante, Mostra cara. o Não Ribeirinho consegue ser ali, mostra o competente pra servir Ribeirinho, o mostra o café. Ribeirinho, Tchau. mostra o Ribeirinho. Eu tenho que chamar o Tiger sobre o Wesley Moraes. É isso que tu quer, Pedro? É isso, Tiger? Pode ser, Meneghete, pode ser. O Inter está tentando alguma alternativa para liberar o Wesley Moraes. Nessa semana deverá ter contato com o seu empresário, que é o Paulo Nemi, e vai colocar na mesa a seguinte situação: olha, aqui tu não vai jogar até o fim do ano porque a gente não está mais interessado, tu não demonstrou aquilo que a gente esperava de ti. E colocar na cabeça do jogador também a ideia de, quem sabe, querer sair. Existe, inclusive, uma certa dificuldade entre Mano Menezes e Wesley Moraes de relacionamento. O empresário do jogador fez críticas ao Mano Menezes em uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. O Mano Menezes falou em falta de comprometimento para justificar a ausência dele das últimas relações e é um jogador que está fora dos planos do Internacional no futuro próximo. Não vou criticar a direção do Inter pela aposta em Wesley Moraes. O Inter acertou muito na janela de transferências. Também não vou criticar jornalistas aqui da aldeia que falaram que o Wesley é um baita jogador, que jogava mais que o Yuri Alberto. Os caras disseram isso. Não vou fazer essa crítica aqui agora no Donos da Bola. Vamos colocar o resultado da enquete interativa aí. Falando sobre a prioridade de contratações do Grêmio. É lateral direito? 15%. É meia armador? 73%. Me surpreende, hein? César, 73% acima do centroavante, que é fazedor de gols, com 12%. Porque tem o centroavante, né? Efeito Diego Souza, né? Mas o tem o Diego. centroavante, né? Quem é? O Diego Souza? Mas é por isso, o resultado é por isso. Eu quero os três, tá?
mas o Grêmio contratou um eu gostaria muito de eu um lateral, queria de um 11. meio, de um centroavante. Eu queria 11. Bom 11 seria não, 11. não, 8, Meneghete, 8 tá feito. Volta amanhã ao 12h30, hoje às 7, famoso 19 horas. Donos da Bola, versão rádio, Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS. Tchau.